queria falar uma coisa para os irmãos aqui. Irmãos, hora da palavra, que não há palavra, me perdoe, irmãos, se eu estou falando isso, não é porque o pastor me falou isso não, tá, irmãos? Eu estou falando porque eu aprendi que na hora da palavra não se pode estar andando, irmãos, dentro da igreja. É falta de reverência, tá certo? Então, na hora da palavra, todo mundo tem que ter reverência. Esse negócio de pegar água, isso, daqui, pode, irmão, é irreverência, né? Os irmãos me perdoem eu falar isso. Eu acredito que o pastor Jailson, ele já tem falado isso para os irmãos, principalmente crianças. Esse negócio da hora de estar lendo a mensagem que estão mandando pela igreja, isso é falta de reverência. Me perdoe, viu, irmãos? Eu não sou pastor aqui não, mas pela palavra do Senhor a gente tem que ser zeloso, certo? Amém? Abra sua Bíblia aí comigo, por favor, Apocalipse. Eu confesso para os irmãos, eu estava em casa, li, aqui ó, li até um esboço, mas quando eu cheguei aqui, me pegou outra mensagem. Apocalipse capítulo 3 e o verso 11, é bem conhecido, 8 horas, diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Querido Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus, Pai querido, nós estamos aqui na tua casa, lemos tua palavra, Senhor. Eu quero me pedir neste momento perdão pelos meus pecados, porque não sou melhor do que os meus irmãos, Senhor. Eu sei que sou, talvez até mais falho, mas somos os teus servos e estamos aqui na tua casa. Pai, dai-nos uma palavra pelo teu poder, em nome de Jesus, em nome do teu Filho. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, esta mensagem, ela foi dirigida à igreja de Filadélfia, uma igreja que foi achada entre as 7, uma igreja que tinha defeito igual às outras, mas porém, irmãos, ela zelava pela palavra de Deus. Filadélfia, entre as igrejas, foi a única que o Senhor viu nela defeito, mas viu também qualidades. Então o Senhor, se referindo aos irmãos que estavam na Filadélfia, ou na igreja de Filadélfia, o Senhor disse para eles: eu conheço as tuas obras, eu sei quem vocês são. Vou ler aqui para os irmãos acompanhar nitidamente. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem. Eis que eu farei com que venha e adore prostrado aos meus pés, e saiba que eu te amo, porque guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens,
céu do meu Deus e também o meu nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Vou tornar a repetir, porque guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos, quando somos pentecostais, nós cremos que nós pentecostais, se estivermos preparados com a nossa vida ligada da videira, nós iremos sair deste mundo e subiremos ao encontro do Senhor. Irmãos, a promessa que tem a igreja é de Cristo vir buscar ela. Louvado seja Deus. Nós não estamos de acordo de ficarmos neste mundo. Nós estamos vendo aí guerras, rumores de guerra. O que é isso, irmãos? É a palavra do Senhor se cumprindo. Mas a igreja do Senhor, os fiéis, aqueles que estão ligados no Senhor, esses não farão parte da tribulação que há de vir sobre a terra. Sabe por quê? Porque quando isso acontecer, o Senhor, Ele tomará a sua igreja para si. Louvado seja o nome do Senhor. Mas porém, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, quando se fala em guardar, louvado seja Deus, é guardar. Se os irmãos verem aqui, o que mais foi enfatizado aqui foi a palavra. Como guardaste a minha palavra. Irmãos, ninguém aqui é melhor. Ninguém é melhor do que ninguém aqui, não, irmãos. Ninguém é mais melhor, perfeito do que ninguém. Nós somos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem um segredo para quem guarda a palavra de Deus, para quem guarda a mensagem do Senhor. Não adianta, irmãos, porque haverá um dia em que todos nós iremos nos prostrar diante do Senhor. Então Ele vai conhecer quem é dele e quem não é. Por mais que você queira ou que você não queira, que você goste ou que você não goste, haverá um dia em que todos iremos se dobrar diante do grande Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E aqueles que forem achados escrito no seu livro, Ele separará, diz a Bíblia, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e Ele dirá, louvado seja o nome do Senhor, aqueles que estiverem à sua direita, ou seja, aqueles que estiverem em sua palavra, aqueles que estiverem em Deus, aqueles que abandonaram o mundo, a iniquidade, o pecado, a mentira. Ele dirá: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Então haverá um dia, irmãos, para quem guardou a palavra, Ele separará a ovelha dos bodes. Existe uma diferença muito grande, irmãos, de ovelha para bode. Crente ovelha, quando ele ouve a palavra, ele obedece. Crente, quando ele tem espírito de ovelha, ele muitas das vezes ele não gosta, mas ele baixa a cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. O crente, quando ele tem na sua vida espírito de ovelha, ele se submete, ele obedece. Mas quando ele tem espírito de lobo, ele não aceita. Se alguém lhe fala alguma coisa, ele já se mostra: eu não gostei, isso não é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que não seja, mas haverá um dia em que todos nós, irmãos, iremos nos dobrar diante de Deus, iremos dizer para Ele: Santo, 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 Santo é o Senhor para sempre. Louvado seja
mentira, não está nada bem. Vai dizer, olha, como é que você está tão bem? Mentira! Irmãos, haverá um dia, naquele dia, que nós iremos nos dobrar diante daquele trono. Glória a Deus. Tenha certeza disso e guarde esta mensagem. Guarde ela no seu coração, haverá um dia. Porque a Bíblia diz, irmãos, que naquele dia toda boca irá confessar, toda língua irá confessar que Ele é o Senhor. Aqui às vezes, para nós dar glória a Deus, tem que ser, irmãos, o anjo tem que ter tolerância. Fala alguma coisa aí, se alguma coisa está morto agora. Porque os problemas da vida, ele às vezes nos sufoca. Ninguém entende isso. Às vezes os problemas da vida dá vontade de jogar tudo para lá e voltar atrás. Mas a Bíblia diz que aquele que põe mão ao arado, ou seja, aquele que trabalha e volta atrás, não está apto ao reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes ferido, às vezes angustiado, às vezes não concordando, às vezes muitas das vezes caluniado. Aquilo não é canto não, irmãos. Cabe ao juiz naquele dia, ao grande Deus Todo-Poderoso. Ele vai dizer quem é e quem não é, porque a sua palavra diz naquele dia: vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Vai haver uma diferença. Pode ser pastor, presbítero, evangelista, reverendo, apóstolo, vai a quatro. Mas vai haver um dia que o Senhor vai separar o bode das ovelhas. Todo mundo é crente. Todo mundo quer ir para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz ou a sua cruz, que digo, e siga-me. Você está pensando que é fácil ser crente, irmãos? Ser crente não serve com a Bíblia debaixo do braço e sair caminhando, eu vou para caminhar assim, não, irmãos. Caminhando, ser crente, para impulsar muitas das vezes, é receber predada, machucado, sofrendo, calado, às vezes sendo pisado ali, às vezes sangrando, louvado seja o nome do Senhor, mas ele continua devagarzinho dizendo: Jesus, o meu alvo é o céu, o meu alvo é o Senhor, eu não vou parar, eu vou continuar. Agora que dá vontade de parar, dá, irmãos. Um dia Jesus ensinando os discípulos. Os discípulos olharam para ele e disse: mestre, que mensagem é essa? Que mensagem é essa? Se for desse jeito, fica difícil, né? Dura essa mensagem. Ele disse: vós quereis também me deixar? Vai! Aí eles disseram: Senhor, para onde nós iremos? Para onde? Louvado seja o nome do Senhor. Que só o Senhor que tem palavras de vida eterna. Irmãos, a nossa firmeza está em Jesus. Está em Jesus. Tem pessoas que estão firmadas no pastor. Se o pastor parar, ele para também. Glória a Deus. Se o pastor parar, ele para. Se o diácono parar, ele para também. Irmãos, não seja crente gelatina. Louvado seja o nome do Senhor. Mas seja rocha, seja pedra. Acho que dá vontade de largar tudo. Não dá. Mas a mensagem do Senhor para nós é: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A tua coroa é tua, ela não é mais de ninguém. Cada coroa, irmãos, eu vou dar uma minha interpretação do meu jeito aqui. Cada coroa seria como que fosse cada número do sapato,
aliança, Glória a Deus. coroa. Deus é maravilhoso. Glória a Os irmãos Deus. já pararam para pensar que esse ninguém, sabe quem pode ser? Um aniversário. Ninguém tomará a tua coroa, guarda o que de ninguém. Esse ninguém nós pode dignificar Satanás. Ele sabe de onde que ele veio. Ele sabe o que está preparado para ele. Então ele não quer que o crente, aquele que crê no Evangelho, aquele que está em Deus firme, ele não quer que ele continue. Sabe por quê? Porque tem uma coroa. A glória ele perdeu. A glória ele foi lançado de lá. Mas o Senhor, ele tem prometido para os seus uma cidade de ouro, de cristal, de jaspe, uma cidade onde só vai entrar os crentes que são quadrados. Deus, glória a Jesus. Então vou ter que ter quatro. Aleluia. Crente quadrado, porque João disse que a cidade era quadrada. Irmão, misericórdia. Glória a Deus. A cidade é quadrada, crente redondo não vai entrar. É verdade. Só os quadrados. Que irmã cafona. Glória a Deus. Que crente cafona. Sai da igreja, que fanatismo. Para que todo dia na igreja? Deixa de ser besta, rapaz. Para que gritar tanto? Deus não é surdo. Mas ele está lutando para tomar tua coroa. Glória a Deus. E ele veio, irmãos, de mansinho. Às vezes ele vai ser um anjo. Mas uma vez eu contei isso para ela, não gosta de você contar, eu vou citar. Eu contei isso para a Clécia uma vez. Eu tinha irmão toda vez ia orar. Toda vez ia orar. E quando ele dobrava seu joelho, irmãos, ele se alegrava e falava em línguas. E um dia ele chegou para o pastor dele e disse: pastor, eu sou um crente privilegiado por Deus. É mesmo, meu filho? Por quê? Pastor, toda vez que eu vou orar, que eu dobro o joelho, aparece um anjo na minha frente. O pastor disse: rapaz, eu oro bastante, mas isso aí não aconteceu. Acontece comigo. Pois é, eu sou um privilegiado. Meu irmão, o senhor já olhou os pés desse anjo? Não. Quando o senhor for olhar para orar, o senhor olha os pés desse anjo aí? Aí o irmão foi em casa, dobrou o joelho, quando está orando, desce aquele ser bonito na frente dele. Quando ele olha os pés, irmãos, aqueles pés escuros, não sei se aquele já era matador, mas enfim, irmãos, não era o anjo do Senhor. Glória, aleluia. Então, irmão, Satanás às vezes ele vem bonitinho, ele vem olhando para você dizendo: auxiliar, irmão, olha, você é tão lindo, seu nome de Deus, eu te amo, meu irmão. Sai para lá, demônio. Vai para lá que Jesus te vem. Glória a Deus. Irmão, não aceita elogio. Quem te elogia hoje, amanhã ele te puxa o tapete. Esse irmão é uma mulher de Deus. Guardar, irmãos, guarde aquilo que Deus te deu. O que foi que Deus te deu? O dom de língua, o dom de profecia, o dom de revelação, o dom de interpretação, o dom de interpretar as línguas. Hoje não tem isso mais na igreja, irmãos. Cadê os dons que Deus deu para a igreja de Corinto? E eu tenho certeza que Deus também deu para os pentecostais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, guarda o que tens. O que é que você tem que é pouco? Eu tenho tão pouquinho, rapaz. A minha fé, ela é deste tamanho. Tem dia que eu estou só pela misericórdia, né? Tem dia que assim, a paz, Senhor, eu me escondo. Quer dar paz para ninguém? Não, estou bem. Olha, a minha fé é deste tamanho. Mas Jesus nos ensina o seguinte, irmãos:
vós tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, lança-te ao mar, e ele se lançará, porque tamanha foi a vossa fé. Deus procura homens e mulheres que ainda têm a fé. Guarda a tua fé, guarda aquilo que Deus te deu no teu coração. Quando vir a dúvida, a incerteza, repreenda, e Satanás está repreendido em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde aquilo que Deus te colocou. Tem crente que não tem, mas tem certeza da sua salvação. Opa, vamos para o céu. E não sei não, viu? Eu não sei se eu vou para o céu não. O que está acontecendo, irmãos? Só quando o crente está pecando, a sua consciência lhe condena. Louvado seja o nome do Senhor, mas guarda o que você tem. Mesmo que seja pouquinha, a sua fé, guarde ela. Glória a Deus. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E tem gente, irmão, que parece que tem espírito de demônio, ou tem um demônio para querer matar a gente. Tem crente que mata crente. Quando ele vê o cara, né? Opa, não é assim, irmãos. Temos que dar a mão um ao outro. Se o irmão está sendo usado por Deus, que Deus use ele mais. Se o pastor está sendo usado, que Deus use ele mais. Mas que tem muitas das vezes em nosso meio espírito de murmuração, espírito de farisaísmo. A pessoa olha na tua cara, tem na paz, mas por trás ele não desce a lenha. Isso não é coisa de crente salvo, não. Crente salvo, quando ele vê o seu irmão no problema, ele estende a mão, ele ora. Louvado seja o nome do Senhor. Ele desce a casa do reino. Deus abençoa o irmão. Ajude ele, dê força. Glória a Deus. Está fraco que tem força. Isso é errado, rapaz. Irmão, vá se converter em nome de Jesus. Glória a Deus. Então guarda o que você tem. O que você tem? Tão fraquinho, né? Tão fraco. Irmão, esses são tão fracos espiritualmente às vezes. Você dá a paz, você vai fazer. Mas, irmão, irmãos? Pode ser, irmão. Aí, me responde. Às vezes você dá a paz. E nem força, irmãos. Nós somos crentes em Jesus. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão. Deus abençoe. Há uma testificação quando um salva o outro, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, para terminar, quando os discípulos iam a caminho de Emaú, o que foi que Jesus disse? Pai, seja convosco. Jesus foi o quê? O Salvador. E aí eles sentiram que o seu coração ardia no partir do pão. Eles disseram, mas porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que não sente mais nada, irmãos. Pode pregar daquilo na lota, fazer o que quiser. Está morto, não sente mais nada. Então está a mensagem do Senhor aqui. Aleluia, glória a Deus. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, ser crente para ir para o céu é difícil. É difícil. Tem hora, irmãos, como eu falei para os irmãos, que dá vontade de parar. Né? Dá vontade de parar? Dá, irmãos. Mas com os discípulos disseram, para onde nós iremos? E diz, se eu sair da igreja, tu sai mesmo, para onde? Diz para mim para onde vai dar? Inferno. Porque se eu largar Jesus, ir para a gandaia, se eu largar Jesus, ir para os forró, ir para Marco, sei lá para onde eu for, vou para o inferno.
Crente, irmão, foi chamado para servir a Deus. Eu lembro muito bem, eu falei esse dia para ela. Eu odiava crente, irmãos. A senhora conheceu o irmão Pedro, morava lá embaixo ali, depois da casa de Caiaçá, em São Paulo, que ele não foi um exemplo. Poderia estar chovendo, poderia estar, ele estava evangelizando. É uma coisa que nós estamos desviados. Então o que acontece? Chegou na porta lá de casa. Quando ele chegou, eu era endemoniado, literalmente falando, irmão. Eu era endemoniado. De 12 para 14 anos, já viu uns desses intrigados lá na rua Santa Luzia. Brigava com Deus, um batia de um, apanhava de outro. Quem tiver de briga, só leva os acertos, juntar. E o que acontece? Chega o irmão Pedro na porta, 1h pouca da tarde, meu pai do santo. Boa tarde. Pai olhou assim, pronto. Carlinhos, olha, tu resolve isso. Saí, irmão, empurrando. Se a esposa dele estivesse viva hoje, ela falaria isso. Saí empurrando o irmão Pedro para fora da calçada. Vai embora, querido. Ele virou para trás com aquele semblante, graças a Deus conheceu ele. Ali é nome crente, com aquele semblante simples, humilde, olhou para mim, deu aquela risada, disse: meu filho, Deus te abençoe. Nunca esqueço disso, irmão. Deus te abençoe. Olha, vai haver um dia, você vai estar junto comigo. Sabe o que é isso, irmão? É ser crente. Passou-se muito tempo, quando foi um dia lá no cruzeiro, estava eu e o irmão Pedro evangelizando. Glória a Deus. Ele olhou para mim, irmão, se lembrou-se. Disse: irmão Carlos, o senhor lembra? Eu falei: não, irmão Pedro. Glória a Deus, aleluia. Aqui está o Senhor comigo. Isso é o Evangelho, irmãos. Evangelho é isso. Evangelho é mudança, é renovação. Não adianta você estar todo dia na igreja. Se você não tiver encontro com Jesus, Jesus vai vir e você fica. Glória a Deus. Você pode ser amigo do pastor, do diácono, do presbítero. A amizade não leva ninguém para o céu. O que vai nos levar para o céu é a nossa vida com Deus, a nossa sinceridade, a nossa humilhação diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meu irmão, Jesus está voltando. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Não adianta eu ser religioso. Lázaro, sabe a história? Lázaro morreu e foi para os seios de Abraão. Porém o rico morreu e foi para o Hades, traduzido do grego para nós, Hades, né? Lugar de tormento, Seol, tem várias traduções aí, mas morreu e foi para o Hades. E lá, olhando ao longe, irmãos, estava em lugar de tormento. Aquilo ali é a maior realidade de quando o homem morre sem Deus, ele vai para o lugar de tormento. Glória, aleluia. E ele estando ao longe, olha e vê Abraão, Lázaro nos regaços de Abraão, e diz: pai Abraão, tenha misericórdia de mim, porque o lugar que eu estou
Glória a Deus. Alguém avise para os meus e diga para eles que o lugar que eu estou é lugar de tormento. E Abraão disse: não tem como não, cara. Tu está aí, tu vai ficar aí. Tu teve Deus fez tudo quanto tu quis que fica. É isso? Fama, coisa errada, né? Então daí você não pode sair não. Aí Deus para Abraão e disse: olha, há um abismo. Essa tradução existe uma separação, irmãos. Não tem comunhão de treva com luz, não, irmãos. Não tem comunhão. Crente não pode ter comunhão com as trevas. Crente não pode ter comunhão com o pecado. Crente não pode viver ligado com o pecado. Não, irmãos. Crente foi chamado, foi para ser salvo. Crente foi salvo, liberto pelo sangue do Cordeiro. É esperar a vida do Senhor. Não tem como. Quem está lá não vem para cá. Não tem como, meu filho. Mas para Abraão é lugar de tormento. E vice não tem como, fica aí. Meu irmão, já está a recompensa. Quem está do lado do Senhor e quem não está, verá um dia. Esse que vem sem demora, guarda o tênis, para que ninguém tome a tua cor. Essa cor é só para os crentes, tá? A coroa não é para o católico, não, é só para os que creem em Cristo no Evangelho. Porque se for isso, irmãos, vamos lá. Se o católico vai para o céu, por que eu estou pregando isso aqui? Me deixe para mim. Se eu estou pregando isso aqui, de jeito que Jesus salva, Jesus está vivo, se eles têm a ele preso ainda morto no túmulo. Glória a Deus. O nosso Deus, ele está vivo. Ele liberta, ele cura AIDS, enfermidade, expulsa demônio. Esse é o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Aplicaram leis antidemoniadas lá em Brasília, que nós temos que ter direito, o respeito, a liberdade religiosa. Isso é coisa de Satanás, irmãos. Mudando umas leis para que a gente chegue para o pecador, seja lá para quem for lá. Agora você não serve, não. Mas não, irmão, tem que aceitar Jesus, senão não vai para o céu. Não adianta ficar dizendo: oh, meu irmão, você é hipócrita, irmãos. Quando morrer, Deus vai exigir o sangue de mim. Por que você não pregou a verdade? Por que você não falou para ele ou para ela a verdade? Quem liberta o homem não é a bajulação, não é jeitinho de acalmar, irmãos. O que liberta o homem é a mulher do pecado, é a verdade. Jesus disse. Quem Jesus disse? Cita aí, irmãos. Conhece, não, irmãos? Quem está lá no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, não, irmãos. Estamos vivendo uma era que ninguém pode pregar contra pecado, não. Tem que ficar bajulando. Você vai para o céu até fogo. Vamos ver, irmãos, vai ver o dia. Então, irmão, guarda o que você tem. Evangelho é isso. Evangelho não é abajular. Não, irmãos, eu não aceito tudo isso. Biblicamente, eu nunca vi Jesus chegar para os fariseus e dizer assim: oh, vocês são os doutores da lei, ele também me ensina a lei. Eu vou para o mesmo lugar, né? Eu vou para o mesmo lugar. Vocês são assim desses defeitos de falar por trás, de serem meio hipócritas, né? De pôr umas cartinhas que vocês não fazem, mandar fazer uma coisa que vocês não fazem. Mas lá no lugar você também, fique tranquilo. Jesus não falou isso, não, irmãos. Jesus repreendeu e disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Louvado seja o nome do Senhor. Vocês não como mosquito, se cair uma sopa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando dá certo, enquanto
fariseus e porque não havia escriba, era quem escrevia. Glória a Deus. Fariseu era um grupo que fazia parte do Sinédrio. Era homens de muito conhecimento. Muito conhecimento. Entendeu, irmãos? Muito conhecimento mesmo. Então o que acontece? Jesus poderia ter dado um jeitinho para ele, mas Jesus não amigo não, irmãos. Céu é isso. A nossa luta aqui, vou terminar. A nossa luta aqui não é contra o irmão, contra a irmã, não, irmãos. É se falar a verdade. Esse negócio de ficar aqui, Jesus vai te dar vitória, receba. Tem um anjo aí, irmão, não aceita isso não. Glória a Deus. Isso é meninice, que liberta o homem e a mulher do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, irmãos, guarda o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Está fraquinho, continue. Está triste, continue. Está desanimado, continue. Estão jogando perto, continue. Não se preocupe não. Mas mesmo que dê vontade de parar, continue mesmo assim, irmãos. Então guarda o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Glórias ao Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu também convido os irmãos para se manter de pé em nome de Jesus. E nesse momento nós podemos apresentar as causas um do outro, também orar também pelo nosso irmão Daniel e pedir oração. E assim Deus venha fazer a obra na vida de todos, né, meus irmãos? Que assim seja feita a vontade de Deus. E assim oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, nesse momento, meu Deus, eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo, que venha nos abençoar, Senhor. Venha abençoar, Senhor, nossas vidas, Senhor, as nossas famílias, Senhor. Venha abençoar, Senhor, nosso emprego, nossos trabalhos, Senhor. Entra com providência, Senhor, nas causas que para nós seja impossível, Senhor, mas para ti nada é impossível, tudo é possível, Senhor. Ó meu Deus, meu Pai, vai ajudando, vai libertando, vai curando, vai salvando em nome de Jesus, Pai. Conduza, Pai, os teus filhos para os nossos lares, Senhor, na santa paz, Senhor. Vai nos dando livramento, vai nos levando em paz, vai nos conduzindo, Senhor, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas, Senhor, que nem o maligno, nem o mal venha nos amedrontar, venha nos fazer nenhum mal, Senhor, pois nós viemos, Senhor, te adorar, que nós viemos, Senhor, te exaltar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Seja comigo, seja com cada um dos teus filhos, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. E a paz do Senhor para todos, que Cristo Jesus nos abençoe.